Olá, amigos do canal Alma Luz, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. A gente está aqui, firmes e fortes, prontos para fazer a leitura do nosso Evangelho, tentar conseguir a inspiração do alto para fazer a interpretação que mais se adequa àquilo que vai ser lido. E claro, fica o convite para que você possa participar com a gente, vai ser uma honra e uma alegria ter você aí do outro lado. Mas se de repente você tem aí a ideia, a intenção de iniciar o próprio evangelho na sua casa, a gente fez um vídeo recentemente que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar. Super recomendo, vai lá dar uma olhadinha. Ele tem algumas informações que eu julgo serem bastante importantes da gente saber por que a gente parar um momentinho da nossa vida, se juntar aos nossos amores, as pessoas, né, que têm aí alguma afinidade conosco, ou até nenhuma afinidade, quem sabe, para fazer esse momento de introspecção e de elevação de pensamentos, por que isso é tão importante e dando algumas dicas de como que você pode começar. Acho que vocês podem gostar, então se tiverem interesse, vão lá, dão uma olhadinha, como e por que fazer o Evangelho no Lar, tá no canal lá na página principal, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso Evangelho de hoje, não é novidade para ninguém, vou ler aqui o nosso livrinho de mensagens, mensagem de número 36, facciocismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Isso está no Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo: o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. A gente convida a todos a fazer a oração. Então, se a gente puder fechar os olhos e respirando fundo, se permitindo envolver pelos fluidos salutares preparados pelos nossos amigos da espiritualidade que estão no ambiente onde estamos e se propõem a nos auxiliar nesse momento, através da proteção, através da inspiração e do amparo. Aí nós nos unimos em pensamento, em sentimento, e elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, ao Mestre que nós cristãos consideramos como o maior ser que já pisou na face da terra. Mas sabemos que existem tantos que não o reconhecem dessa forma, que não o veem da forma que nós vemos. Mas será que isso importa? Será que ele não vibra igualmente por todas as criaturas, mesmo aquelas que nem sabem quem ele foi? A gente às vezes se julga
muito especial aos olhos de Deus, achando realmente que só a gente importa, que só a gente tem razão, que a verdade está conosco. Doce ilusão, mesmo a gente que acha que está perto da verdade, está muito longe da verdade. A verdade completa, ela cegaria a gente não é capaz de tocá-la. Então que a gente pegue aquela que então com a qual a gente consegue se sintonizar e tente fazer dela uma escada para melhoria, para nossa evolução espiritual. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare nisso, nos fortaleça o intuito, nos mostre os caminhos, esteja conosco sempre com a sua inspiração divina e elevada. Quem sabe assim a gente consiga finalmente sair dessa separatividade, entendemos-nos todos como filhos do Pai, de um Pai que nos ama e que deseja que nós nos amemos igualmente, assim como Jesus nos ensinou. Mestre, por favor, esteja conosco essa noite mais uma vez. Muito obrigada pela presença de hoje e sempre. Que assim seja. É isso aí, pessoal. A gente falou, né, acho que foi no vídeo passado, ou há 2 vídeos atrás, né, sobre os judeus se acharem o povo escolhido, né? E deveria ter mencionado realmente também que esse sentimento permanece até hoje. Afinal de contas, talvez sejamos também os judeus do passado, né? E o orgulho de raça e de religião e de nacionalidade ainda ficou dentro da gente muito forte e a gente fica repetindo a mesma coisa. E é tão engraçado, porque se a gente fosse capaz de ver, né, a gente numa reencarnação dizendo que a gente é o melhor sendo judeu, na outra encarnação dizendo que a gente é melhor sendo católico, na outra encarnação dizendo que a gente é melhor sendo evangélico, na outra encarnação dizendo que a gente é melhor dizendo que é espírita. Ai, gente, a gente é muito infantil ainda, essa é a verdade. Bom, Evangelho no Lar. A gente está no capítulo 3º do Evangelho de Mateus, mas vocês já sabem, né? Vocês estão acompanhando aqui com a gente. E a gente está lendo o bloco Pregação de João o Batista e lemos até o versículo 10. E João Batista está descendo a lenha no pessoal que vai até ele para se batizar, porque ele realmente, a função dele é a pregação, é trazer as verdades espirituais, para abrir caminho, para preparar o terreno dos corações dos homens para a semeadura que vai ser feita pelo Mestre, que está prestes a chegar. Afinal, João Batista, ele era 6 meses mais velho ou mais novo, né? A diferença entre eles era de 6 meses. E ele é primo, né? Primo de Jesus. Então, as chances deles terem tido algum tipo de convivência são muito grandes. Eles provavelmente tiveram, sim, e conversavam, tinham lá suas conversas transcendentais, provavelmente. Devia de ser uma coisa legal de se ver, né? De se presenciar. E aí João Batista está na sua missão. E a gente vai ler agora, então, o versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou fogo de novo, né? A gente teve o fogo ontem e hoje tem o fogo de novo. Aqui ainda, eu acho que demonstra ainda mais, porque João Batista não sabe só da vinda do Messias por conta dos profetas, por conta dessa comoção que existe naquele momento, né, em Jerusalém, entre o povo judeu sobre a vinda do Messias. Ele conviveu com o Messias, ele sabe que o Messias, ele conhece o Messias, ele sabe o calibre dessa alma encarnada aqui entre nós, né? Então ele fala com conhecimento de causa
E ele diz que ele não é digno, né, de levar as sandálias de Jesus. Então ele só batiza com água porque é o que ele pode fazer, e ele pede o arrependimento das pessoas. E Jesus então batizaria com o Espírito Santo e o fogo. A gente viu ontem, né, no vídeo passado, sobre a analogia do fogo como sendo um elemento que enverga os metais mais endurecidos, né? Ele é capaz de dobrar aqueles metais mais endurecidos, então fazendo aí uma analogia com aquelas personalidades ou a nossa própria personalidade, aquele traço nosso mais endurecido, mais orgulhoso, mais vaidoso, mais raivoso, mais invejoso, né? Ele consegue, o fogo, ele é aquele elemento na nossa caminhada evolutiva que faz com que a gente pare finalmente um minuto e pense: o que eu estou fazendo, o que é isso, olha o que isso está causando na minha vida. E normalmente é um momento de dor. A gente costuma falar, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Todo mundo teria a oportunidade na vida de se conscientizar da necessidade de mudança de caminho sem a necessidade da dor. A dor e o sofrimento não são uma necessidade no caminho de ninguém. O problema é que no nosso padrão evolutivo, nós somos ainda praticamente crianças em termos de amadurecimento espiritual. Então a gente não vê necessidade de mudança até que alguma coisa acontece. Perda de um emprego, perda financeira, perda de um familiar, um casamento se desfaz, perda de um filho, uma série de coisas que aí então a nossa casa cai, nosso chão se abre embaixo dos nossos pés, a gente vai para o buraco. E aí a gente começa a analisar a nossa vida, e a função da dor e do sofrimento, na verdade, é muito essa também, né? Fazer com que a gente desperte. A dor, claro, ela tem a necessidade, às vezes, de expurgo, às vezes é uma doença que a gente tem e a gente precisa ter uma válvula de escape, né, para aquilo que a gente foi acumulando nos nossos corpos sutis, e aí acaba vindo em forma de dor. Mas a dor pela dor, ela não ensina nada. A gente tem que usar a possibilidade que a vida está nos dando para aprender alguma coisa, para enxergar naquilo alguma motivação, para promover a mudança. Sem isso, a dor não serviu de nada, só pelo sofrimento, só pela dor em si. E isso não é legal, porque denota que as chances de acontecer algo parecido de novo são grandes, porque não acordou uma vez, tem que chacoalhar de novo. E se não acorda de novo, tem que chacoalhar mais forte ainda, entende? Bom, e aí o arrependimento, o batismo pela água que promove ou que busca, né, o arrependimento, é realmente o primeiro passo. Porque antes da dor acontecer, antes do batismo do fogo, né, o ideal seria que a gente então fizesse um exercício de autoanálise, percebesse os campos da vida que a gente pode melhorar, ou que a gente fez o mal para alguém, para nós mesmos, para a sociedade, né? E colocasse a mão na consciência e se arrependesse. Mas esse arrependimento a gente tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue entre o arrependimento e
aquele buraco que a gente cava pra gente pela culpa exacerbada, que faz com que a gente não consiga mais se mover por se sentir não digno da vida das pessoas, da companhia, daquela pessoa a quem a gente causou mal. Isso é um contrassenso, é o outro extremo do polo. O arrependimento é muito importante, é muito bom, ele movimenta a gente, ele faz com que a ficha caia, que a gente desperte e faça o movimento para o lado contrário que a gente estava indo. Estamos indo por aqui, tá vendo que o caminho tá errado. Puxa vida, olha o que eu tô fazendo, meu Deus do céu, me arrependi. Muda a rota, muda a rota. E esse batismo do João Batista pela água, ele buscava justamente marcar na vida daquelas pessoas que estavam se comprometendo a se entregar para essa força maior, marcar o momento. A partir de agora, eu deixo aquele passado, né, de caminho duvidoso para trás e mudo a rota. Me arrependo, mudo a rota. O arrependimento pelo arrependimento também não serve para nada. Só se arrepender e continuar fazendo não traz nenhuma vantagem, não traz nenhuma melhora, não serve para nada, né? Só serve talvez para a gente ganhar a compaixão das outras pessoas, né? Pela máscara das pessoas olharem e falar, olha, ele se arrependeu, que bom. Mas aí logo em seguida a pessoa vai perceber que você está ainda fazendo a mesma coisa e, né, vai cair por terra tudo aquilo que você, toda a sua atuação, né? E aí vem Jesus. Então, estar arrependido talvez fosse uma condição daqueles que realmente aceitaram Jesus no coração. Né? A gente falou aqui no início que João Batista estava preparando o terreno. Então, o arrependimento era como se a gente estivesse remexendo ali a terra do nosso coração. Para vir Jesus, então, e plantar a semente do Espírito Santo no nosso coração. E o que é esse batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, primeiro, Jesus veio trazer a ideia do Pai amoroso, do Pai que está sempre conosco, do Pai que está em nós, da necessidade da oração, da vigilância, que faz com que então a gente, a partir daquele momento, do advento de Jesus, crie na gente a concepção da necessidade dessa ligação branda e amorosa em todos os momentos com esse Pai. Na consciência de que é um caminho de duas mãos. Não é só receber, dai-me. A gente precisa fazer por onde o arrependimento sem obras, ele é vazio. Então a gente se arrepende e aí vem Jesus, planta a semente do Espírito Santo e a gente se fortalece pela conexão que a gente sabe que existe nossa com o Pai Celestial, com a espiritualidade maior, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, espíritos familiares, que estão sempre nos inspirando, nos amparando, nos protegendo, nos guiando. Nessa consciência, a gente então toma decisões mais acertadas na nossa vida e se mantém no caminho, na coragem, na resiliência, no desejo de fazer o bem, promovendo assim uma transformação. Que foi o fogo. O fogo não transforma, o fogo não dobra. A gente dobrou e às vezes não precisou nem do fogo. Apesar de que se a gente for se recordar daqueles primeiros cristãos, a gente sabe o que aconteceu com eles. E eles realmente tiveram batismos de fogo, fogo real. Porque era necessário, a mensagem crística, ela necessitava
desse tipo de desprendimento, de entrega total, completa. E esses espíritos que se entregaram dessa forma, eles foram muito amparados, eles foram inspirados, eles foram auxiliados e conseguiram alcançar distâncias de evolução espiritual que muitos de nós percorrem há vidas e ainda não conseguiram alcançar. E numa vida eles conseguiram, muitos deles, nem todos. Então o arrependimento por si só, né, a gente quando se conscientiza, né, faz um exercício de autoconhecimento, a gente percebe muitas sombras, muitos pontos de melhoria, em que a gente tem aí as nossas quedas, né, os nossos deslizes, a gente reconhece o que, infelizmente, a gente tem ainda de maldade dentro da gente, e o reconhecer apenas também não traz nada. É preciso realmente, primeiro, né, reconhecer e entender que é um comportamento em desequilíbrio. E, em segundo lugar, ação. Ação para promover a melhora. Não é fácil, gente, não é fácil. É dia a dia, todo dia. Cai de novo, tenta se levantar mais uma vez, amanhã erra de novo, no dia seguinte tenta mais uma vez, não tem problema. A gente precisa exercitar o músculo da espiritualidade, que é aquilo que a gente bate aqui nessa tecla o tempo todo. Exercitar o músculo da espiritualidade, porque senão ele não se mantém por si mesmo, né? E aí Jesus veio, deu esse batismo e a gente, os que estavam lá e estavam com o solo preparado já, de boa vontade, receberam a semente e entenderam o que essa semente queria dizer, das mensagens de Jesus, os exemplos que ele deixou, promoveram em suas vidas mudanças maravilhosas e auxiliaram para que a mensagem dele tivesse aqui nesse momento com a gente, né? Então, a gente deve ser muito grato também a essas pessoas, esses indivíduos que deram às vezes a sua vida para isso, né? Para Jesus chegar até aqui. Então a gente finaliza hoje, convidando a todos para a gente fazer a nossa oração de encerramento. Se tiver água, pode colocar aí que a gente vai pedir pela fluidificação delas também, tá bom? Vamos lá? Mestre amado, nós nesse momento gostaríamos de enviar um pensamento de gratidão a todos aqueles primeiros cristãos que estiveram na sua presença e que tiveram a coragem e o sentimento, que tiveram os corações tocados pela sua mensagem e não tiveram vergonha e não titubearam no desejo sincero de seguir a ti, aos seus exemplos, a sua luz, mesmo sabendo o quão difícil isso seria para suas vidas, a probabilidade de que eles perderiam as suas vidas, mas eles ouviram o Sermão do Monte, eles sabiam que o perder a vida aqui na Terra significava ganhar a vida no reino de Deus, e essa atitude desinteressada do mundo material, desapegada, promoveu uma mudança radical nos rumos da humanidade, com certeza, e nós somos muito gratos a todos eles que provavelmente estão aí ainda hoje do seu lado, auxiliando para que a humanidade toda
tenha esse despertamento e promova essa mudança nas suas próprias vidas, né? Muito obrigada, Mestre. Nós pedimos nesse momento também pelas nossas águas que nós colocamos à disposição para serem fluidificadas. Rogamos, Mestre amado, que o Senhor permita que das fontes mais amorosas, mais puras da espiritualidade superior possa chegar a nós os fluidos que vão beneficiar o nosso líquido aqui bendito, que a gente sabe, não somos ainda capazes de recebê-lo, de receber esse fluxo na sua maior pureza, mas que possa chegar até nós aquilo que está na nossa capacidade e que seja o mais profundo amor, a mais intensa saúde, reequilíbrio orgânico, reequilíbrio espiritual, emocional, a paz que a gente tanto precisa na nossa vida e que ao bebê-la a gente receba exatamente aquilo que nós estamos precisando, pela graça de Deus. E a gente pede pelo nosso planeta, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, pelos nossos bairros, pelos países, todos os países do planeta, não importa a direção política que eles travam no momento, não importa as decisões que eles tomem, que sejam inspirados pela espiritualidade superior, que todos os governos sejam inspirados pela espiritualidade superior, que sejam amparados e direcionados para a luz, para a fraternidade, para a solidariedade, para o amor aos indivíduos todos, pela ação social, pelo cuidado com aqueles cidadãos que mais precisam, e que nós nos inspiremos por essa mensagem espiritual e igualmente possamos, dentro do nosso mundinho, promover dentro das nossas capacidades também alguma coisa de boa, através de pensamentos de fraternidade e solidariedade. Que o Senhor nos fortaleça, nos guie, nos ampare hoje e sempre. Muito obrigada, Mestre, que assim seja. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchauzinho.